Eisenhower. Quando ele assinou os 4 contratos da Eisenhower, década de 50 para 60, ele assinou os contratos com os greys que vêm do futuro da humanidade. Nós somos, como diz a Bárbara Marcinac, a biblioteca viva encarnada. Nós temos genoma de 35 raças extraterrestres diretamente no nosso DNA humano. No genoma humano, nós humanos temos 26 mil genes de gato. Não é o gato que tem da gente. Nós temos código genético do gato. O sistema solar é basicamente um cemitério de restos da guerra, onde se destruíram mais de 135 planetas gigantes. Em setembro do ano passado, Elon Musk fez um comentário no Twitter muito interessante. Nós rastreamos pela Voyager 1 e 2 1.500 rotas de OVNIs entre a nuvem de Oort e as luas de Saturno. O governo americano solta informação insegura para ver a reação das pessoas no despertar de consciência. Isso é proposital, para separar a colheita humana daqueles que têm que despertar daqueles que não vão despertar. Aí o que acontece? No caso, Hermes Trismegisto sempre deixou claro, Totti, existem humanos com alma e humanos sem alma. E nunca ninguém entendeu. Hoje, com a tecnologia, a gente entende. Você pega um algoritmo do programa e projeta num útero. E ele vai nascer com vida normal, humana normal. Os dirigentes globais mandam nos globalistas. As pessoas confundem. Os globalistas, Bill Gates, etc., eles são pau mandado dos dirigentes globais, que nunca aparecem, que respondem para os reptilianos. Para eles, a humanidade na Matrix é gado, pastando numa fazenda. Javé, então seria o próprio Demiurgo, que também está descrito nos evangelhos de Judas. Sim. Ele, na verdade, ele foi abduzido pelos Chopatos. Ele se envolveu politicamente e não consegue sair desse rolo. Ele, Nana, Enki, todos eles, Anu também. Então, assim, ele é um militar, linha dura, que se envolveu com seres mais poderosos do que ele e o ego dele não deixa ele baixar a bola. Então ele cometeu muitas insanidades porque nós somos para ele gado. Então a colocação da aliança é a humanidade da Terra é gado pastando num planeta reptiliano. Exatamente o tom do filme Ascensão de Júpiter. Exatamente isso. Então, para eles, a humanidade na Matrix é gado pastando numa fazenda. Me diz uma coisa, você falou de vários pontos aqui no Brasil que são muito interessantes. A Ilha Bela é um que a gente de repente pode até tentar investigar, mas eu queria que você falasse da Serra do Roncador. O que tem lá de grande mistério? Tem um acesso direto às capitais periféricas de Ágata. Ágata é a capital. Uhum. Então a Ágata tem 24 cidades orbitais. Shambhala é uma delas. Tá? Então o Garça, ali naquelas cavernas dos pezinhos, ela tem um acesso direto a uma dessas cidades. E é cuidada pelos índios chavantes, por isso que o acesso é muito complicado ali. E ali você tem portais que você viaja no tempo passado e futuro da Terra. Dependendo da coordenada que você tiver, você desaparece ali. E ele é muito restrito. Eu mesmo tive uma vez na Barra do Garça, me desentendi com um xamã, porque ele queria ficar com o meu carro. Eu falei, não vou entregar meu Jeep, tá louco? Não, mas tá, então mandei ele para aquele lugar e acabei não entrando na vivência que eles queriam fazer. Então eu nunca estive de fato lá dentro no corpo físico, só estive em projeção astral e tem muitas cavernas e algumas de fato têm acesso a essas cidades internas. Uma das raças que vivem ali é muito semelhante à do ET do Spielberg, aquele que parece uma tartaruga. Uhum. É semelhante àquilo. São reptilianos bondosos, são super pacíficos, mas o arquétipo deles é esse. Muita gente fala que esse ET, você está falando do ET de 78. Isso. O ET do Spielberg. Ele não é um Grey baixinho. Não. Ele é um reptiliano. Ele é um reptiliano. Então, nós temos diferentes raças. Por exemplo, dentro da raça reptiliana, nós temos 715 etnias distintas da estrutura biológica deles. O Império Shakar é formado por 4. Os albinos, que são os de alta esfera que mandam, os marrons na sequência, os verdes oliva e aqueles outros cinzentos. São os 4 castas em poder. Isso é o Império Shakar. Tuban, alfa de Draco. E eles dominam toda aquela região, inclusive algumas espécies humanas ali.
Aí você tem o Império Nebu, que é M42, que é perto das Três Marias, abaixo das Três Marias, perto de Rigel, Seft e as Três Marias. Alnilam. Mintaka, perdão, acho que é Mintaka. Ali esse setor é regido pelos Greys, pelos Zeta Retículos, pelos Greys e pelos Apicianos. A raça Apiciana é a forma biofísica ou biológica dos Greys. Que você tem os Greys de 80 centímetros até os Greys de 2,30 metros de altura. São geneticamente diferenciados por mutações genéticas. E alguns Greys do futuro somos nós no futuro, depois da Terceira Guerra Mundial, quando a gente perde todas as estruturas dos genomas e a gente vai ser geneticamente se adulterar, fica careca e fica que nem os Greys. Então, uma das versões dos Greys é uma realidade futura paralela à nossa, que é o que está em contato com Donald Trump e esse pessoal todo, né? Desde do contrato do Eisenhower. Quando ele assinou os 4 contratos Eisenhower, década de 50 para 60, ele assinou os contratos com os Greys que vêm do futuro da humanidade. E aí isso explica também a questão das abduções, da extração de material genético, para consertar a raça humana em relação a todo o processo da contaminação radiativa de uma realidade potencial iminente, que a gente não estamos tentando evitar esse conflito nuclear. Você comentou que esse acidente que teve, né, em mais ou menos 2021, 2022, tinham então 3 seres Greys com 2 humanos ali. Humanos. Qual que é a intenção dessas capturas genéticas? O material é bom. Primeiro, são humanos que já têm implantes e já têm marcadores genéticos desde criança. Uhum. Tá? Então, chega o momento da coleta. Então, é quando o marcador genético atingiu o ponto culminante da mutação genética no organismo humano. Então, é a hora da colheita. O cara tem que ser abduzido e levado para o laboratório para fazer a extração dos hormônios e daquilo que eles estão desenvolvendo. Esse material é transferido biologicamente, por tecnologia, para um corpo Grey, Zeta, humano, humanoide, conforme o projeto. E a partir daí vai se gerar uma nova raça híbrida, com material genético humano mais o material genético deles. Por quê? Porque na formatação do Homo sapiens, nós somos, como diz a Bárbara Marcinac, a biblioteca viva encarnada. Nós temos genoma de 35 raças extraterrestres diretamente no nosso DNA humano. Então nós temos, por exemplo, um fígado que se regenera, que nem lagartixa, rabo de lagartixa. Tu corta um pedaço do fígado e ele volta a crescer. Rabo de lagartixa igual. Então nós temos vários aspectos genéticos. Por exemplo, isso é projeto genoma. Pouca gente sabe disso. No genoma humano, nós humanos temos 26 mil genes de gato. Não é o gato que tem da gente. Nós temos código genético do gato. Por isso que a gente sempre diz, gato é um ser superior. É considerado biologicamente o animal mais perfeito do universo terrestre, é o gato, é o felino. Em tudo. Tá, nós temos, além disso, o nosso cérebro é igual ao do gato. Não é do gato igual ao nosso. O nosso cérebro tem a mesma estrutura cognitiva do gato. Emocional e tudo. Então os estudos mostram que o DNA humano ele é composto de outros genomas na estrutura total. E os extraterrestres usam isso para fazer a captura. Então, aí tu pega a hierarquia dos arcturianos, faz a abdução também, para fazer a coleta dos marcadores que eles precisam para dar continuidade aos projetos genéticos deles fora da Terra. Os pleidianos, os sirianos, os felídeos, os aviários, os reptilianos, os anfíbios, todos eles usam isso aqui, material genético, se a Terra é um laboratório. Todo o processo da Terra, por exemplo, extinção dos dinossauros. Vamos pensar, como que caiu um meteorito no Golfo do México, mata só dinossauro, sobrevive elefante, jacaré, cobra, boi, humanos, macacos. Não pode ser. Então aquilo foi um reset pela federação. Terminou o ciclo dos dinossauros, foi feita a colheita. Onde estão esses dinossauros? Nas luas de Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Quando a gente estuda o anel de Oort, ou a nuvem de Oort, aquilo era o antigo sistema solar chamado Satik, que foi destruído na Guerra de Órion. Quando você verifica todo o nosso cinturão de Kuiper, que está a 5.000 unidades astronômicas daqui, você tem detritos e rochas onde foi identificado esse ano a confirmação de Nibiru. Está ali. 11 vezes a massa da Terra. Não tem mais como esconder. Está na NASA, está tudo descoberto. Só que é para quem quer ir atrás das informações. Não sai no Fantástico. É para quem estuda material científico. Então o que acontece? O sistema solar é basicamente um cemitério de restos da guerra, onde se destruíram mais de 135 planetas gigantes. Por exemplo,
Maldek era o planeta que existia entre Júpiter e Marte. Hoje são só detritos de satélite, rochas, restos de um planeta. Kruper, resto de mais de 30 planetas. Ortiz, resto de quase 100 planetas. Esse é o histórico galáctico do nosso sexto quadrante. Então, o que entra? Isso é zona neutra. Quando a guerra foi interrompida, a Supraconfederação intimou todo mundo, vocês vão reconstruir e repovoar todos os mundos que vocês destruíram nessa guerra idiota. Se não obedecerem, vocês vão responder com a alma de vocês. Então todo mundo se encagaçou frente ao poderio da Supraconfederação. Então aí se cria a Alcione. A Alcione não existia. Não é o Alfione como todo babaca fala. Alcione é o centro do Senado da Aliança Galáctica, que tem como objetivo a reconstrução de mais de 33 mil planetas destruídos dentro da zona neutra. E dentro dessa zona neutra existem 634 planetas laboratoriais que nem a Terra, com uma função. Cada planeta deve fazer um processo cíclico de 48 a 56 civilizações para reimplantar nos mundos sendo retransformados a estrutura biológica que foi destruída ali. Então os dinossauros da Terra, que foram extintos, entre aspas, foram retirados aqui e colocados nos planetóides e luas que estão já operacionais na nuvem de Oort. Em setembro do ano passado, Elon Musk fez um comentário no Twitter muito interessante, que ele está controlando as comunicações da Voyager 1 e Voyager 2. Ele fez um comentário seguinte: nós rastreamos pela Voyager 1 e 2 1.500 rotas de OVNIs entre a nuvem de Oort e as luas de Saturno. Depois ninguém falou mais em nada. Vocês lembram de uma reportagem que a NASA avistou um planeta a 100 anos-luz com cidades iluminadas que nem aqui? Depois não se falou mais nada. Acabaram de identificar Nibiru iluminado, depois abafaram o caso. Tanto que quem fez a notícia foi a Carol. Carol, não lembro o nome dela. É bem conhecida do YouTube. Uhum. E aí teve uma outra comunicação recente que foi identificado um planeta iluminado na nuvem de Oort, gigantesco. E aí não se comenta mais o assunto. Então, o governo americano solta informações seguras para ver a reação das pessoas no despertar de consciência. Isso é proposital, para separar a colheita humana daqueles que têm que despertar daqueles que não vão despertar. Sem contar os bots dentro do processo encarnacional. O que é um bot? É um corpo humano sem alma. É um corpo humano com algoritmo computacional. Que é o seu caso. Sim, de certa forma sim. Aí o que acontece? No caso, Hermes Trismegisto sempre deixou claro, Totti, existem humanos com alma e humanos sem alma. E nunca ninguém entendeu. Hoje, com a tecnologia, a gente entende. Você pega um algoritmo do programa e projeta num útero. E ele vai nascer com vida normal, humana normal. E como você diferencia um bode de uma pessoa com alma? São aquelas pessoas que não têm ambição na vida, que estão dentro da Matrix e é aquilo que elas querem, elas não saem dali. E elas representam 75% da população mundial biologicamente encarnada e no plano umbralino. Então quando você fala de umbral, de demônio, aquelas coisas, são bots que sustentam aquela narrativa para manter aquela estrutura de sofrimento para quem desencarna naquela frequência. É tudo um programa. E esses humanos que são resultado dessa hibridização, desses experimentos genéticos, esses semi-humanos, eles vão para outros planetas, eles estão habitando outros lugares. Sim, eles ficam em naves orbitais, naves mães de grande porte, e depois que eles fazem a aclimatação, são levados aos planetas de reconstrução genética, que estão sendo reconstruídos depois da guerra, né? No caso, são uns 33.700 planetas em reconstrução na zona neutra. Na Terra, a gente não está convivendo com nenhum híbrido. Sim, existem híbridos aqui experimentais aqui do Comando Astar, de Aldebaran, do Toliman, Agena, Procyon, tem híbridos greys também, fisicamente. Vivendo entre a gente não vê... São muito parecidos. São parecidos. A gente nota a diferença, a altura, a cor do cabelo, a cor da pele, a gente percebe. Que nem os irmãos French lá no sul do Chile, são albinos, totalmente albinos, porque são de Lira, são lirianos. Nos Estados Unidos, quando houve aquele grande incêndio, há uns 6 anos atrás, na Califórnia, ali morreram muitos desses híbridos de Alpha Centauri. E foi criminoso, né? Foi feito por laser, aquele incêndio, foi tudo criminal. Lembra a história que tudo que era azul não pegava fogo? Por causa do padrão do raio laser. Aquilo é a Guerra das Estrelas. O sistema de projeta um laser e pulveriza tudo que não for azul. Vinha Del Mar no Chile, a mesma coisa. Teve vários lugares de incêndios criminosos por parte dos dirigentes globais. Então o que acontece? Os dirigentes globais mandam nos globalistas. As pessoas confundem.
Os globalistas, Bill Gates, etc., eles são pau-mandado dos agentes globais que nunca aparecem, que respondem para os reptilianos. Então, esse é o assunto que quem aborda com uma maestria fantástica é o professor Antônio Luiz, tá? Do Checkmate Global, que vale a pena vocês convidarem ele para cá. Se quiser, eu passo o contato dele. Com certeza. Tá? O cara é bom. Ele tem uma abrangência na geopolítica fenomenal. Fenomenal.